Os motivos que me fez ir para o home office foi justamente não ter rotina. Na época eu achava que era isso, né? Eu achava que era, eu não queria mais entrar numa empresa às 8, sair às 5, eu queria ter um pouco mais de liberdade para fazer as minhas coisas, já ter meus filhos, né? Então eu já estava pensando em engravidar, então eu queria ter esse tempo para poder cuidar deles também e poder eu decidir quando começar a trabalhar, quando parar e tudo mais. O teletrabalho, mais conhecido como home office, é uma forma de relação de trabalho em que o funcionário pode atuar à distância. Essa modalidade, para muitos, pode ser um desejo, já que o funcionário pode exercer as funções de casa sem precisar se deslocar até a empresa, além de poder se organizar de maneira que desejar. Na pandemia de Covid-19, essa forma de trabalho ganhou destaque, visto que, com as restrições e a necessidade do distanciamento social, essa foi a maneira encontrada por muitas empresas para manterem as atividades em funcionamento. Porém, nem todo mundo se adaptou ao home office, e o que era vantajoso para alguns se tornou um problema para outros. Ao longo dos anos você vai vendo que não é bem assim, o home office ele é uma atividade que é super prática, porque você consegue resolver várias coisas ao mesmo tempo sem precisar se locomover, só que ele não funciona sem rotina e pode bagunçar muito a vida de alguém se você acha que não vai ter rotina, né? Porque ou você pode trabalhar demais, ou você pode trabalhar de menos e bagunçar, confundir o que é a parte pessoal, o que é a parte profissional, quando fazer cada coisa, e aí acaba embananando um pouquinho. Neste mês, a Câmara dos Deputados e Senado aprovaram uma medida provisória que regulamenta o teletrabalho no país e define regras sobre a modalidade. Desde a reforma trabalhista, em 2017, já vinha a previsão do teletrabalho, tá? Então, onde dizia que aquele teletrabalhador, esse trabalhador remoto, ele não estaria sujeito a controle de jornada. Então, independente do horário que ele trabalhava, ele receberia aquele X mensal. Acontece que a MP, que está em vigor desde 28 de março, deste ano, ele diz o seguinte, que aqueles trabalhadores que são contratados normais por hora, eles vão estar sujeitos, sim, a controle de jornada, ou seja, com limitação de 8 horas diárias e 44 semanais. Mas aqueles que forem contratados, né, por meio de trabalho remoto e teletrabalho, mas por obra ou por tarefa, esses não estarão sujeitos ao controle de jornada e, com isso, não receberão hora extra. Com a regulamentação, a modalidade pode ganhar ainda mais força entre as empresas e, consequentemente, mais casos ligados ao esgotamento profissional, o que traz prejuízos que vão além da vida profissional. Pode aumentar, tendo em vista que teremos provavelmente mais pessoas inseridas nesse modelo de trabalho. Quando a pessoa ela continua nesse esforço, num contínuo de tempo, isso pode prejudicar a vida dela. Temos prejuízos sociais, como por exemplo nas relações amorosas. Já vi muitos casos de pessoas que trabalham por muito tempo, isso prejudica casamento, por exemplo. Temos os prejuízos pessoais, como por exemplo, isso pode desenvolver para uma ansiedade. A pessoa desenvolve uma ansiedade muito grande. Casos de depressão também podem ter relação com burnout, tá? O burnout é esse esgotamento. A pessoa se esgota diante de muito esforço para o trabalho. A Aline é empresária e mãe de 2 crianças. Sempre buscou conciliar o trabalho, os cuidados com os filhos e os afazeres domésticos. Mas a tarefa ficou mais difícil depois que aumentou as responsabilidades ao assumir uma agência de marketing digital. Foi aí que a Aline percebeu que isso poderia causar problemas à sua saúde física e mental. Em casa, eu e meu marido, de home office, a gente tem 2 crianças, uma de 4 e uma de 2 anos, e são super ativos, então querem brincar o tempo todo, querem atenção o tempo todo, e se você não consegue diferenciar o seu momento de trabalho, o seu momento de casa e lazer, não funciona, né? E aí eu tive que passar por um processo de ansiedade no começo do ano, de estresse, o corpo brigou, eu fiquei mal, fiquei doente, para entender que eu precisava criar essa rotina e tudo bem não conseguir balançar todos os pratos ao mesmo tempo, sabe? Que estava tudo certo, você não ser perfeita em tudo. E eu me cobrava muito, querendo ser a melhor mãe, querendo ser a melhor empresária, querendo ser o melhor para os meus clientes, para eles continuarem comigo, só que eu estava esquecendo de ser o melhor para mim. E estava atacando cada vez mais essa ansiedade, esse estresse, eu fui ficando doente, fui ficando irritada, qualquer coisinha eu brigava, sem paciência. A Aline percebeu a tempo que algo não estava bem, mas infelizmente nem todas as pessoas
se dão conta de quando o trabalho gera estresse excessivo, ansiedade e esgotamento mental. A síndrome de burnout é resultado da soma desses problemas. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o distúrbio afeta 32% da população economicamente ativa, ou seja, 1 a cada 3 profissionais podem sofrer com a doença. Tem observado um aumento, né, nos casos de procura em razão de uma... Às vezes não é o burnout já consolidado, mas de um esforço, digamos, de trabalho muito grande. Isso tem influência da pandemia, principalmente com a vinda desse modelo de trabalho remoto ou híbrido em alguns casos. Então acontecem com muita frequência uma fusão. O que era antes um ambiente de descanso, de lazer, que é a casa da pessoa, se tornou também um ambiente de trabalho. E uma falta de separação dos ambientes influenciou, né, o aumento dos casos de burnout. Por isso, os trabalhadores precisam estar atentos aos sinais e criarem métodos para realizar um trabalho efetivo sem nenhum prejuízo psicológico. E aí vai ser importante a pessoa trabalhar os limites, né? Ou seja, até que horas eu trabalho, né? Quando é o meu limite, quando eu já estou passando desse limite, né? A pessoa tem que ficar atenta aos sinais para que ela consiga regular esse esforço. Outra dica importante é a pessoa estabelecer momentos, de repente pequenas pausas, que ela possa dedicar a ela mesma. Como, por exemplo, 15 minutos ao longo do dia para eu tomar um café, para eu dar uma volta na praça, para eu brincar com meu cachorro, para eu ficar com a minha esposa, né? Pequenas pausas. Eu percebi que para mim funcionou rotina. É você ter horário para começar e terminar tudo. E mesmo que, assim, às vezes a minha lista de coisas no dia para fazer é gigante. E às vezes eu faço 20% da lista. E tudo bem, amanhã você continua e faz o que ficou faltando. Eu não me cobro mais de conseguir fazer tudo o que eu me proponho de fazer no dia, porque era isso que me estressava e me atrapalhava. Achar que tudo que eu descrevi que teria que fazer no dia, eu tenho que cumprir. Se conseguir, ótimo, mas se não conseguir pelas coisas que acontecem no dia a dia, tudo certo também, né?